Salve, salve, ricas queridas, boa noite, bom dia, boa tarde. Bora começar mais um encontro nosso, encontro de live, que agora a gente deixou já dia e horário fixo pra gente viver as nossas lives de domingo, tão delícia. Hoje o tema é um tema que eu gosto muito, porque vai falar sobre algumas coisas importantes, inclusive daquilo que a gente está fazendo movimentos na nossa vida, né? Então, o tema é: você sabe quanto custa a vida que você quer? Aqui a gente vai fazer, inclusive, uma análise até dessa frase. Eu espero que você sinta aí tão profundo quanto eu senti quando essa frase saiu aqui da minha cabeça e me deu vontade de montar essa live. Você sabe quanto custa a vida que você quer? Quem está chegando comigo ao vivo, pode me sinalizar se o som e se a imagem estão ok, por favor? Só para eu saber se está funcionando ok. Eu fiz alguns pontos importantes, 5 pontos em especial. Trabalhei aqui no meu iPad, né? Então estou com ele aqui usando como base porque há um preparo, né? De fato, né? A ideia é que a gente tenha um preparo, até se concentre com relação ao que esse tema está querendo me dizer, aquilo que eu vou pegando de termômetro com vocês. Que bom, André, tá ok. Silêncio Gratidão também diz que ok. Ateliê Bruna Fernanda, tudo ok também. Se o áudio tá bom, a ideia é que você pegue, se é que você esqueceu, o seu caderno de estudos. A proposta é: pegue seu caderno de estudos, mantenha aqui do seu lado, para que não fique somente na memória. Vão ter pontos importantes no nosso encontro de hoje, que eu tenho certeza que com aquele ponto você vai pegar aquela sugestão, aquela dica, aquele insight, aquela abertura de olhar para aplicar. Tanto pode ser de um lado mais emocional, quanto pode ser de um lado mais técnico, tá? Então, vocês têm feito isso? Ou vocês têm sido aquelas periquita elétrica? Sabe periquita elétrica? Todo mundo aqui é um pouco de periquita elétrica, na teimosa, que diz: não, para mim eu não preciso não. Então, uma das coisas importantes, inclusive para o tema de hoje, você sabe quanto custa a vida que você quer? Do quanto que a gente precisa ser obediente a alguns processos, né? Se eu tô aqui assistindo uma aula de culinária, e culinária não é o meu forte, e culinária não é aquilo que eu já exercito há bastante tempo, é uma coisa nova. Eu posso até achar que culinária deveria ter começado antes, mas por algum movimento da minha vida, eu estou começando a estudar culinária hoje. Se é um movimento que hoje eu estou começando, para de teima de querer dizer: não, eu vou assistir essa aula de culinária, eu não vou ter um caderno de estudos, eu não vou anotar, as coisas vão ficar na minha cabeça porque eu vou saber. Então a gente tem um tanto de arrogância, né? E aí a gente vai lá, pega aquela receita ou aquela orientação que o professor de culinária nos deu, coloca em prática, a receita não fica boa, e aí a gente diz: poxa, o que será que aconteceu que a receita não ficou boa? Então, bora começar a fazer um combinado entre nós, da gente ser muito justa e fiel aos processos, tá? Isso é muito importante. Se você tivesse uma aula aqui de culinária, dificilmente eu acredito que você não estaria com um papel e um caderno na mão, um lápis, para você anotar a receita, porque a receita a gente esquece, em tese a gente esquece, tá? Então, com base nisso, para que está sendo essas lives aqui, né? Essas lives são direcionadas a mulheres 40 mais que sentem: Ariadne, eu sinto que eu ganho bem, que vem um bom recurso para minha mão. Ou eu sou uma funcionária pública, ou eu sou uma empresária, ou eu sou uma profissional liberal. Eu sinto que vem um bom dinheiro na minha mão, mas eu não sei o que acontece, porque eu não estou construindo patrimônio. Toda vez eu tenho que ficar parcelando 1000 coisas. Eu não acredito nem por que vem esse dinheiro todo para minha mão e eu parece que não sei usar bem ele. É para esse tipo de público. Pode a galera aqui, homem, assistir? Muito bem-vindo, né? De vez em quando aparece aqui um moço
dá boa noite, fica aqui super firme com a gente. Ou outros públicos que não tenha muito fiel a isso. Por quê? Porque eu estudo isso, eu estudo o organismo ali, o funcionamento da mulher. Essa mulher de 40 a mais é uma mulher diferente dessa mulher de 25 anos. É diferente de uma mulher que está ganhando um salário mínimo, são dores diferentes, tá? Então, de fato, aqui, um público voltado para mulheres 40 a mais, que ganham bem e que pensa, que sente que gasta mal, que precisa se organizar porque está se sentindo desorganizada. Vou começar a falar do primeiro ponto que tem a ver com a análise desta frase. Então, prestem atenção, eu vou ler de novo aqui a frase da gente, ó. A frase que eu coloquei como tema do nosso encontro é: você sabe quanto custa a vida que você quer. Talvez, quando você se deparou com esse tema, primeira coisa você disse assim: nossa, será quanto custa? Será se custa 10 reais? Será se custa 20? Será se custa 12? Talvez a primeira pergunta que veio para você é, numericamente, quanto ela custa. E é claro que essa resposta numérica faz sentido, óbvio. A pergunta, inclusive, é sobre isso. Só que tem uma pegadinha nessa frase. Não sei bem se é uma pegadinha, mas talvez tenha um termo nesta frase que é o termo que eu vou começar o nosso encontro de hoje, que não é falando se é 12 mil reais, se é 15 mil, se é 17 mil. Quem aqui sabe qual é este termo que está embutido nessa frase? Boa noite, meu amor. Boa noite, mãe. E que não tem relação com a pergunta de quanto custa essa vida. Quem aqui seria capaz de dizer, opa, eu tinha percebido que na realidade essa frase tem duas perguntas embutidas numa frase só. Quanto custa? Você sabe quanto custa a vida que você quer? Pois é. A gente às vezes não sabe nem qual é a vida que a gente quer, né, não, André? Acabou de comentar isso aí agora. Sei nem qual é a vida que eu quero. Olha. Como é que eu vou precificar algo se eu não estou sabendo nem para onde eu estou indo? É uma coisa, eu quero conversar aqui agora, nesse primeiro ponto, com alguém que tem dívidas. Né? Quem tiver dívidas aí, presta atenção. Vamos imaginar que essa pessoa que tem dívidas e esteja pagando, mas as parcelas das dívidas são sufocantes, faz com que ela fique ali no apertado. E pode ser que seja uma mulher também que ganha bem, mas tem dívidas vencidas. Aí às vezes o nome está até sujo, aquela confusão. Aí essa mulher que tem dívidas vai e pensa assim, cara, eu quero uma organização financeira, um plano para pagar minhas dívidas. Eu quero, Ariadne, eu quero. E ela tá correta, né? É o principal que está acontecendo na vida dela agora. Beleza, tá tudo bem. Só que se esta pessoa busca ajuda visando somente organização, boa noite, amor, a organização e planejamento financeiro para o pagamento dessas dívidas, e ela recebe essa ajuda, e esta é uma boa ajuda de um bom profissional, de um profissional de caráter, beleza? Esta mulher pagou a dívida hoje. Bora imaginar? Você que tem dívidas, hoje, dia 4 de maio, em função de vários movimentos de organização e planejamento que você fez na sua vida, hoje você liquidou essa dívida. Eu te pergunto, quem é você depois da dívida? O que é que sobrou de você depois da dívida? Nos últimos anos da sua vida, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, que você esteve preocupada para pagar essas dívidas e preocupada com razão, que você esteve imbuída de ações, renúncias e escolhas para pagar essa dívida e com razão, mas você colocou o norte da tua vida tão voltado para o pagamento da dívida que eu te pergunto, quem será você após pagar essa dívida?
esta pessoa, após o pagamento da dívida, que não tiver mais aquela parcela alta, que não tiver mais o nome sujo, que não tiver mais um credor para ela pagar, como é que essa pessoa vai consumir? Como é que essa pessoa vai decidir? Como é que essa pessoa vai fazer planejamento? Como é que vai ser o processo de decisão na vida dela? Tenham muito cuidado, meus amores, para vocês não confundirem identidade do que são com aquilo que vocês imaginam que é o mais importante na vida de vocês, que é pagar a dívida. Ariadne, mas eu não tenho dívida para pagar não. Beleza, eu quero construir minha aposentadoria. Nos últimos anos eu estou preocupada com isso, porque eu sou aquela pessoa que só fico no 0 a 0. Eu tenho um salário de 17 mil reais, entra 17 mil reais, eu pago todo mundo, não devo a ninguém, mas não sobra nunca nada, e eu fico a vida toda pensando, meu Deus, eu estou envelhecendo, a velhice no Brasil e no mundo, né? Cada vez mais cara, eu não estou guardando dinheiro, e agora, e agora? Com razão, a preocupação é com razão, só que essa pessoa colocou tanto foco na solução desta aposentadoria, que eu me pergunto, no dia que isso for resolvido, ou porque ela encontrou um bom plano de aposentadoria, ou porque ela recebeu uma herança, ou porque saiu um dinheiro na justiça que ela nem esperava, quem será ela após isso? E aqui, para qualquer exemplo, você pode falar da pessoa da aposentadoria, você pode falar da pessoa do pagamento de dívida, você pode falar para a pessoa em qualquer estágio. Eu vou falar aqui, ó, Silêncio Gratidão, ela diz que é a vida que ela quer, uma vida com conforto. E o que é conforto para esta pessoa? Silêncio Gratidão tem noção do que é conforto? Porque conforto é um treco que a gente não vai chegar nunca ao ápice dele. Porque conforto para a Ariadne hoje, de 43 anos, com essa estrutura de casa, com essa estrutura de empresa, com esta dinâmica financeira que eu tenho hoje, conforto para mim pode ser a representação de eu comprar um colchão novo, que promete horas de sono, que promete que minha lombar não vai mais acordar gritando. Só que para outra pessoa, conforto significa eu não vou ficar preocupada em ter que fazer o calendário da janta dos meus filhos, porque eu vou ter uma pessoa em casa que eu vou conseguir pagar para ela fazer essa janta. Então, é fácil fazer essa conta? Aí a Silêncio Gratidão pode dizer, Ariadne, é fácil para mim, eu quero um colchão, eu quero essa doméstica, eu quero isso, eu quero aquilo. Eu quero aquilo tudo, e vai chegar um momento em que aquilo tudo, por mais que ela ganhe um excepcional salário, não vai dar conta de pagar o que significa isso. A Silêncio Gratidão lá em cima, coitado, né? Eu tô falando com você com o maior amor aqui, porque foi um exemplo que foi, né? Ela fala de viagens. Eu posso viajar aqui para um final de semana com a minha namorada, com as minhas filhas, e fazer um final de semana bem chiquetoso aqui na minha região. E a gente pagar aqui, sei lá, 3 mil reais o gasto do fim de semana. Mas a gente pode fazer viagens com muito mais dinheiro do que isso. Às vezes a gente se perde naquilo que a gente quer. Tem uma aluna que está passando exatamente por esse processo agora. Ela entrou na mentoria, ela dizendo assim, Ari, eu quero fazer um processo contigo de acompanhamento, porque eu fico com essa aluna durante 100 dias. O objetivo dela, lá no dia que ela entrou, era o quê? Era fazer a reserva dela para aposentadoria. Aquele exemplo lá da aposentadoria. Porque o dinheiro não está sobrando, eu preciso me organizar. Eu tenho certeza que o dinheiro vai jorrando em outras coisas. Eu, Ari, não sou irresponsável. Mas eu sei que tem torneiras abertas aqui com relação ao meu orçamento, que se eu ajustasse, que eu tivesse uma referência do quanto pode, do quanto está mais, teria um dinheiro ali para aposentadoria. Supondo, né? Esse caso aí dela é um caso bem ok. Quando ela fez lá, quando ela entrou na mentoria, porque passa por um processo seletivo, eu assino um contrato com ela e eu coloco lá que em 100 dias ela vai ter este planejamento para a aposentadoria dela, com as finanças organizadas e planejadas. E que se em 100 dias ela não tiver isso, eu devolvo em dobro aquilo que ela me pagou.
Este é um contrato. Quem entra na mentoria tem que entrar com o processo seletivo. A gente combina um objetivo juntas, mesmo que essa aluna ainda não tenha ideia do que é. E a gente coloca isso em contrato e eu devolvo em dobro caso ela não consiga lá depois dos 100 dias. O que aconteceu? Essa aluna está no meio da trajetória e no meio da trajetória ela falou assim: Ari, o processo que eu estou vivendo aqui dentro está tão transformador na minha vida porque eu tive acesso a coisas que a análise do dinheiro me trouxeram. E essa análise do dinheiro não são gráficos, não são tabelas, não é sobre isso. É aquele momento em que diz assim, olha, é essa quantidade de dinheiro que eu estou destinando todo mês para mercado, para roupas, para lazer, para doação. Quem aqui não diz, eu acho tão lindo doar, mas é só mesmo quando eu estiver organizada e fizer o dinheiro sobrar. Né? E aí, que dia é esse que vai sobrar? Se eu não entro num processo maior do que significa a distribuição do meu recurso. E aí essa aluna disse assim, sabe aquele objetivo que eu contratei a mentoria? Não é ele mais que eu quero, não, é outro. E para mim é esperado, cerca de metade das alunas que entram aqui na mentoria, no meio do programa muda o objetivo. Por quê? Olha a frase do nosso tema de hoje. Você sabe quanto custa a vida que você quer? A gente acha que a gente quer. A gente acha que a gente sabe o que a gente quer. E não está errado, não. Não é que você vai dizer, eu só vou agora entrar na mentoria, ou sei lá, em qualquer movimento que você queira, quando eu tiver certeza disso, não. É dentro, é mexendo, é remexendo as entranhas que você vai ser colocada em acesso a funcionamentos seus e percepções suas, tanto sobre o seu dinheiro e as relações de dinheiro que você tem, de poder. As duas coisas mais complexas no mundo, na minha concepção, são amor e dinheiro. Amor em qualquer estágio. A complexidade que é você dar amor e receber amor. E a complexidade que é você lidar com o dinheiro, porque existe ali um processo de poder seu, do mundo, dos outros, que a gente não tem amparo para saber lidar. E aí eu disse para essa aluna, tá tudo bem mudar de ideia. O que a gente fez aqui? A gente só acelerou talvez anos da sua vida que você continuaria sem entrar no processo bom de organização e planejamento financeiro, indo para uma coisa que no fim das contas você não quer, não queria. Há um outro caso também muito famoso entre nós aqui da mentoria, que é o caso daquela aluna que entrou para fazer uma reserva de um apartamento. O sonho da vida dela era casa própria. E no processo da mentoria ela descobriu que não queria apartamento porra nenhuma, não quero. O que eu quero da minha vida é outra coisa, mas eu fui descobrindo isso a partir do momento que eu fui lidando com outras coisas, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, que é esse processo do que eu quero. Como é que eu precifico o que eu quero? Primeiro, se eu às vezes nem parei para pensar o que significa as minhas viagens, o que significa o meu conforto, o que significa de fato aquela vida que eu vou tomar. E outra, muitas vezes aquilo que a gente jura por Deus que é o que a gente quer, dependendo de onde você entre para lidar com isso, muito possivelmente você pode mudar de ideia. E não é porque mudou de ideia, não. É porque aquela Daniele Bishinsky, é assim que pronuncia, amore? Bishinsky, Daniele Bishinsky. A Daniele do começo do processo não é mais hoje a Daniele que tem 30, 40 dias fazendo lá um programa de mentoria. Então, já fica aqui até o recado que quem entender que sou mulher 40 mais, me sinto que ganho bem, eu sinto que eu ganho bem, mas eu gasto mal, há torneiras abertas, eu não sei fazer um planejamento financeiro que eu consiga seguir, e eu quero, além dos números, trabalhar com isso que é por trás dos números. Até escreve aqui no chat, né, o nome mentoria, que aí ao final da live, né, eu vou mandar um direct para você, vou mandar um áudio eu mesma, explicando lá como é que funciona o processo de seleção
de mentoria, tá? A Dani falou, preciso de ajuda financeira, 20 anos da minha vida, meu ex-marido fazia tudo, nem nome tenho para recomeçar, preciso de ajuda. E são casos muito claros disso, né? É um caso de uma outra aluna, Dani, que ela é juíza de direito e todo o salário dela ela recebia, passava para o marido, que também trabalhava no judiciário, em outra área, que não tem nada de errado com isso. Era uma convenção ali do casal, ele por motivos X é quem administrava, mas ela também não estava impedida de gastar nada, não tinha nenhum problema com relação a isso. Ocorre que a vida foi levando os dois para outros horizontes, eles se separaram e quando eles se separaram, obviamente as finanças se separaram, né? Cada um ficou lá com o seu salário, etc. E ela bateu na minha porta e disse, eu preciso de ajuda porque eu recebo esse salário, eu não sei o que eu faço com ele. Eu não sei decidir sobre ele. E esse é um processo muito claro na nossa geração aqui. Nós somos feitas de uma geração de mulheres que lá atrás, a nossa mãe, as nossas tias, falavam assim, ó, seja independente. Seja independente. Ariadne, pequenininha, 7 anos, 10 anos de idade, 15 anos de idade, Ariadne, seja independente, não dependa de ninguém. Estude, trabalhe, faça e aconteça. E esta Ariadne, que lá no comecinho foi colocado na cabeça, sim, eu preciso ser independente porque eu não quero repetir os padrões da minha mãe, das minhas tias. Essa Ariadne trabalhou enlouquecidamente, conseguiu ter bons salários, mas no momento em que a Ariadne se viu com esse dinheiro, ela diz, e o que é conforto para mim? Porque toda hora vai sair uma televisão nova, vai sair um programa de viagem novo, vai sair uma escola melhor, um curso melhor. Quem aqui não tem a Hotmart ou a Eduz ou qualquer plataforma de educação com 10 mil cursos comprados que não deu conta e nem está dando conta de assistir? Por quê? Porque entrou na ilusão de que eu fazendo este curso eu vou melhorar alguma coisa para o meu trabalho, ou eu vou ter um conhecimento a mais que eu posso usar nas minhas relações, ou sei lá, né? Quando a gente compra lá o curso, a gente imagina que aquilo vai me ajudar, vai nos ajudar de alguma forma. Só que o que acontece? Se eu estou com uma vida e uma rotina desorganizada, eu, mulher polvo, que tenho que dar conta de 1000 coisas, aquele curso que eu comprei, se eu estou com o meu horário desorganizado, tempo desorganizado, rotina desorganizado, ele pode ser o curso mais importante da vida, eu vou deixando para lá. Principalmente se ele for barato. Principalmente se você disser assim, nossa, mas ele custou só 500, 700. Barato assim, né? 500, 700 é um bom dinheiro, óbvio, não tô falando que não. Mas a gente diz assim, mas eu paguei parcela de 50 reais, 50 reais não vai me deixar nem mais pobre, nem mais rica, abandona o curso. Aí vem um outro que cria a ilusão de que agora você vai conseguir, só que você não trabalhou com a essência. O que esses exemplos todos têm a ver com o tema de hoje? Tem um laço que eu preciso que a gente comece a entender que o que está bagunçado não é a tua planilha necessariamente, se é que você tem. O que está bagunçado não é necessariamente os teus números, tá? É a tua percepção. Porque uma maioria de nós aqui, com o nosso jeito meio caseiro, a gente já busca mais ou menos guardar, a gente já busca mais ou menos colocar limite. Só que onde é que a gente coloca limite? A gente olha para os filhos, para o marido e diz, agora eu vou entrar numa organização financeira e tranca iFood na minha casa. Não entra mais comida por aplicativo, ninguém vai agora mais para restaurante, ninguém agora mais respira. Porque agora a gente entrou no mundo onde educação financeira significa tirar esses gastos supérfluos e aqui a gente só vai pagar as contas para comer, viver e dormir e guardar tudo para o futuro, porque aí nesse futuro que eu vou ter guardado um monte de dinheiro eu vou ser feliz. Olha que bosta de vida. Olha que bosta de vida. O grande esquema aqui dessa história é dizer o seguinte, eu quero sim, eu preciso guardar um pedaço para esse meu futuro. Claro que sim.
Eu preciso honrar os meus compromissos para pagar meu aluguel, meu mercado, a escola das crianças. É claro que eu preciso. Mas eu preciso gozar daquilo que eu construí até agora. Eu preciso ter os momentos em que eu compro o ingresso daquele show e eu vá sem culpa de ter gastado nada. Eu preciso entender, quem estava na live comigo no encontro passado, lá no domingo, vai entender dos 3 moradores. Quem estava aqui na live, levanta a mão aqui, vai ter entendido dos 3 moradores que moram aqui dentro. Mora um pedaço de mim, que é o cientista, aquele que racionaliza. Mora um pedaço de mim, que é o crocodilo, que é meu instinto. E mora em um pedaço de mim o meu macaquinho, que é o meu emocional. Se eu, no meu mecanismo de funcionamento, que sou igual a todas as 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, não sou diferente de ninguém, preciso do racional, do instintivo e do emocional, eu preciso entender que a minha relação com o dinheiro passa por esses 3 lugares. Passa por esses 3 lugares. Eu demorei muito tempo para poder perceber isso. Por isso que quando você assiste um vídeo no YouTube de um profissional fodão explicando sobre investimento financeiro, explicando como organizar as finanças, o teu cientista, que é a tua razão, diz: nossa, maravilhoso, assisti essa aula incrível, vou colocar tudo em prática. E é verdade, o cientista de fato entendeu que faz sentido, capturou a essência daquele bom profissional te explicou. Só que aí você vai para a vida real. A vida real, aparece o crocodilo, que é com o meu instinto de sobrevivência, que é com o meu medo de errar. Aparece o meu emocional, que tem medo da tristeza, que tem medo da decepção, que tem raiva, que sente alegria. Então, toda aquela teoria, quando eu vou para a vida real, eu começo a me frustrar, porque eu penso, todo mundo fez direitinho. Naquela aula tinha 1.500 pessoas. Certamente as outras 1.499 colocaram em prática. Certamente elas estão agora ricas e felizes. E só eu que não consegui, porque na hora que eu fui para a vida prática, eu não consegui. Isso é uma grande mentira. Se a Marise, bem-vinda Marise, querida, a Marise está começando a mentoria agora essa semana. Se a Janaína, se a Carla Maier Arquitetura não começar a se relacionar com este dinheiro, com este programa de organização e planejamento, voltado para entender que dentro dela haverá esses 3 mecanismos, não vai funcionar. Então, bom, quanto é que custa essa vida que eu desejo? Eu sei o que eu desejo? Sei. Bora começar a precificar isso? Ou você só quer precificar isso quando der certo, quando você receber uma herança ou quando as coisas melhorarem? E se eu não sei o que eu quero, vamos começar a pensar sobre isso? É claro que o movimento não precisa ser começado só quando você tiver a resposta certa e finalizada, porque assim senão você não vai sair do lugar, né? Então, a mensagem principal aqui é: o teu futuro que você quer, sem tuas dívidas, com tua aposentadoria, com conforto, com viagem, este futuro, ele não se sustenta em cima de um presente confuso. Tá? Anota no teu caderno isso é importante. Aquele futuro que você tanto almeja e que talvez esteja muito claro para você, ele não se sustenta em cima de um presente confuso. E aí é fácil a gente planejar, é gostoso a gente planejar. Eu posso sentar aqui junto com uma amiga minha e dizer: vamos fazer uma viagem em janeiro para Chapada dos Veadeiros? Bora! A gente gosta de trilha, a gente gosta desses eventos aí do meio do mato. Bora fazer isso, amiga? Bora! E aí a gente senta aqui, abre até um vinho, e aí é gostoso demais, porque a gente começa a entrar aqui, abre no notebook fotos da Chapada dos Veadeiros, a gente pega depoimento de pessoas que foram, dizendo que foi uma viagem maravilhosa, a gente já começa a pensar em roupa térmica, qual a melhor roupa, qual o melhor custo-benefício, a gente já começa a pensar que tipo de alimento a gente vai levar enquanto a gente estiver caminhando.
o processo de sonhar aquilo que a gente colocou até data é janeiro. Ele é bom demais, ele é uma delícia. Eu amo pensar que eu quero aquele sofá novo, aquele colchão novo, aquela viagem. Eu amo pensar que logo, logo vou pagar meus boletos. Essa parte é deliciosa. Só que aí eu e minha amiga, a gente se deu tchau. Hoje é domingo, né? Vamos cada uma para suas casas, dormir, acordar amanhã, segunda-feira, filho, escola dos filhos, trabalho, gente chata, boleto. E aí eu digo assim, ô amiga, lembra daquela viagem lá que a gente quer muito fazer? Lembro, a coisa ainda tá eufórica ali, lembro. Bora começar a fazer um movimento com relação a isso? Bora começar a fazer cotação de hotel, cotação de programa, bora começar a reservar um dinheiro por mês. Vamos pensar na conversão do dólar se o lugar fosse fora do país, não é o caso. Vamos começar aos poucos a nos organizar, porque é o seguinte, amiga, a gente combinou que a gente vai guardar todo mês R$500, não foi isso? É viável guardar R$500 todo mês? É, amiga, é viável. Só que aí o que acontece? Se eu não organizo o meu presente aqui, aqueles R$500 pode fazer falta num boleto quando eu for pagar o salário da doméstica. E aí eu dizer, cara, eu não tenho dinheiro para pagar o salário da doméstica, vou pegar os R$500, aviso para minha amiga que esse mês não, mas no mês que vem eu vou, além dos R$500, eu vou dar os outros 500. E aí a gente já sabe, né, já entendeu que essa viagem não vai acontecer. Quantas de nós não já fez isso? Com relação à viagem, com relação ao planejamento da compra de uma geladeira. Porque o momento de sonhar e de fazer este planejamento, ele é delicioso. Só que a vida prática, que é o presente, onde precisa ser organizado, eu preciso organizar o meu presente para viabilizar que aquele futuro que eu tanto planejei de forma deliciosa, ela de fato aconteça. E aí a gente vai sendo criada com aquela ilusão de que, nossa, mas uma coisa muito legal pode acontecer. De uma hora para outra, quem sabe eu não vou ser promovida. De uma hora para outra, quem sabe eu não recebo aquela herança, ou aquela ação judicial, ou sei lá, né? Toda hora pode acontecer uma coisa maravilhosa. E essa pessoa fica na crença de que algo muito importante vai acontecer, que às vezes pode até acontecer mesmo, mas é um caso em 1 trilhão. Ou essa pessoa vai dizer o seguinte, olha, agora não. Agora que eu tô com um filho pequeno, eu não dou conta de mexer nisso. Daqui a pouco, agora não, porque meu filho tá adolescente. Daqui a pouco, agora não, porque meu marido tá doente. Daqui a pouco, agora não, porque lá no trabalho, nossa, tá apertado demais e eu não tenho. E a gente vai colocando aquilo que a gente mais deseja na vida, que é viabilizar esse futuro que a gente imagina que a gente saiba qual é, só que ele precisa ser plantado aqui agora, nesse presente. As alunas da mentoria, 12 em cada 10 dizem assim, vou ter que achar horário para isso. Porque elas não estão lá coçando o saco dizendo, ah não tem nada para fazer aqui e tal. As alunas da mentoria vão ter que colocar uma parcela para poder pagar a mentoria ali parcelado. Não é uma parcela que estava sobrando, não. Ela vai ter que encarar aquilo porque entendeu no limite que vai precisar tomar uma atitude hoje com relação a tempo, a dinheiro e a energia, porque se ela não organiza esse presente hoje, este futuro que eu até posso achar que eu sei qual é, ele não vai ser nunca. E aí nós mulheres 40 mais começa a ter a crise dos 40, a crise dos 50, que é começar a olhar para o nosso passado e ter sentimento de culpa, porque eu já deveria ter começado a guardar lá atrás, porque eu não deveria ser tão inconsequente quanto eu fui. E aí a gente começa a olhar, porque a gente já entra num nível de maturidade que diz assim, a vida vai ficando menor, né? Daqui a pouco eu tenho menos futuro do que passado. E esse futuro, ele custa. E como é que faz agora para depois dos 40, 45, 50, compensar o tempo que passou? Não vai compensar o tempo que passou. Não vai compensar. Mas supondo que você tenha mais 40 anos de vida. Supondo que você tenha mais 40 anos de vida. Não vai conseguir compensar os 40 que passaram. Só que tem uma decisão muito clara com relação ao presente de hoje, que é:
Ou eu entendo que eu não vou compensar o passado, que eu não vou, talvez, lidar com essa culpa de uma forma 100%, mas eu posso pegar os meus próximos 40 anos e viver de uma forma mais saudável comigo, com meu corpo, com minha mente, buscando esse processo de organização de tempo, de energia, ou seja, de futuro, de presente, visando esse futuro. Ou eu posso dizer o seguinte: olha, já ferrou mesmo, eu só tenho mais 40 anos, não dá para voltar para o passado, deixa o pau quebrar. Se eu não fiz nada até agora, deixa piorar. E aí essa pessoa vai cada vez mais montando um futuro voltado para uma dependência de filhos, dependência de um governo, de um INSS, de um SUS. E talvez esse aqui seja o nosso maior medo. Eu não sei, de fato, se você começando agora, você vai conseguir, com 65 anos, se aposentar tendo uma renda maravilhosamente incrível que é que você queria e mereceria. Não sei. Só que o que eu sei é que se me começar a tocar isso agora, de fato vai ficar cada vez mais longe. Então, gente, prioriza a faxina deste presente. Quem quiser saber mais sobre a mentoria, escreve aqui mentoria, porque vai receber um direct meu, onde lá a gente vai conversar, eu vou mandar um áudio e explicar como é que é o processo de mentoria, tá? Um outro ponto é o seguinte: se para saber quanto custa, começa com saber o que a gente quer viver, então não adianta não eu começar esse processo hoje perguntando quanto é que sobra para investir. Se a gente não sabe o tipo de vida que vai bancar, né? Então, parar com essas dicasinhas dizendo a primeira coisa que eu preciso na vida é ter uma planilha de Excel. Não necessariamente. Não necessariamente. Não é uma planilha de Excel que vai ser o seu primeiro movimento. O que precisa nesse momento você fazer? É fazer levantamento do que entra e fazer levantamento do que sai. Eu falei isso numa live que eu fiz na terça-feira. Não precisa de um grande expert que você seja, né, orientada para dizer o seguinte: pega o seu último mês e coloca na ponta do lápis, e não naquilo que você imagina, quanto é que você gastou em cada bloco de supermercado, de padaria, de educação, de transporte. Mais uma vez, um caso de uma aluna que chegou para mim e disse: eu quero fazer uma aposentadoria massa aí na minha vida, porque meu custo de vida está na faixa de 12 mil reais. Isso no dia que ela fez a seleção comigo. A gente colocou no contrato dela lá: nesses 100 dias é para se organizar visando esse padrão de vida lá, que a gente quer a aposentadoria dela com o custo de vida atual, que é 12 mil. Beleza. No segundo encontro, que ela recebeu já o mapa da Rica, que é a nossa ferramenta, com as minhas orientações, uma parte da despesa estava em 36 mil. Uma parte da despesa era 36, onde ela me disse que o custo dela era 12 mil. Gente, aqui nesta live tá cheio de gente assim. E não é porque a gente doida do juízo, mau caráter, não. A gente não sabe o que a gente gasta. A gente não tem ideia de quanto custa a vida de hoje. Aí eu te pergunto, quanto custa a vida que você quer ter? Deixa de ser doida. A primeira coisa que você precisa é saber quanto custa a vida que você já tem, meu amor. É claro que a gente, no planejamento, vai lá calcular a vida que você deseja. Mas antes, você tem exata consciência de quanto custa a tua vida hoje? E aí, se você ganha lá 20 mil reais e 5 mil você paga de habitação, e aí você vai dizer: mas eu não moro nem tão bem assim. Não, aqui não é julgamento se você mora mal ou não. O que eu quero é que você faça uma relação dizendo assim, ó, diante de alguém que ganha 20 mil, 5 mil, tá condizente proporcionalmente falando? Cara, eu ganho 20 mil e 7 mil
7 mil veio de roupas, acessórios e calçados. Eu aqui vou julgar isso, eu não sei se 7 mil é muito ou pouco, porque para quem ganha 100 mil, 7 mil é quase nada. Mas e para quem ganha 20 mil? Então, você tem noção de quanto custa a tua vida hoje? A minha pergunta para fazer a live de hoje foi uma pegadinha para vocês. Quando eu pergunto aqui, ó, eu sou o Dani Simão. Quando eu pergunto, ô Dani, quanto é que custa a tua vida, a vida que você mais quer na vida, sua vida maravilhosa? Aí a Dani, deve custar isso, deve custar aquilo, porque eu quero aquela coisa, eu quero uma moto, eu quero uma viagem, eu quero conforto, eu quero uma cama nova, eu quero morar em outro bairro. Pô, massa, velho. A gente é movida por desejo. A Dani precisa, de fato, ter o desejo nela de que ela quer morar em outro bairro, que ela quer ter um outro carro. Isso é maravilhoso, isso é saudável. Só que aí depois que eu deixo a Dani falar, eu digo, beleza, Dani, que massa isso, velho. Mas me diz uma coisa, essa vida hoje, que não é a que você quer, né? Que você tá nela, mas você quer ir pra outra, ela custa quanto? Então a gente precisa ter cuidado com as coisas até que a gente deseja. Porque é muito fácil eu sentar com minha amiga e projetar a viagem para Chapada dos Veadeiros. É muito fácil eu entrar numa live dessa dizendo quanto será que custa uma vida naquele condomínio, naquele... Cara, esse tipo de conversa a gente vai ter num boteco. Quem é as ricas que gostam do boteco? Eu adoro boteco. A gente num boteco, de uma forma saudável, vamos abrir uma cervejinha, vamos imaginar como seria legal morar ali naquele condomínio, viajar para aquele lugar, ter acesso àquele tipo de roupa, fazer aquele programa. É massa. Só que na vida real, existem coisas que precisam acontecer antes. Só que as coisas que acontecem antes são chatas. Aí eu vou e digo para mim mesma, para mentir para mim mesma, digo assim, mas é porque eu não sou boa em número. Mas é porque eu não sou boa em Excel. Mas é porque eu não nasci pra esse negócio de número. A gente vai criando historinha pra gente continuar naquele mesmo ciclo, porque é mais gostoso eu imaginar a vida que eu quero lá pra frente do que enfrentar a rotina do que é organizar o presente. Se eu pudesse abrir a cabeça de cada um de vocês hoje e dizer assim, qual é a missão de vocês nessa semana, é organizar o meu presente para que ele tenha condição de sustentação para aquilo que eu mais desejo para o futuro. Silêncio e Gratidão diz que a maior torneira dela é o cartão de crédito. Supondo que por algum motivo te tirasse esse cartão de crédito, quem seria você? O quanto que... Porque cartão de crédito não é despesa, vocês sabem, né, amores? Cartão de crédito é meio de pagamento. Então, assim, meu cartão de crédito é 8 mil reais a fatura. Pra mim não me disse nada. O que eu quero é que Silêncio e Gratidão olhe os 43 lançamentos da fatura de 7 mil e me diga o que é que acontece aí nesse cartão de crédito. Pode ser que 65% seja com porcaria. O problema não é o cartão de crédito, não. O problema é que talvez, tendo um cartão de crédito que me permita parcelar em 10 vezes, eu fique incentivada a vida toda a continuar o mesmo ciclo de comprar porcaria, consumismo barato para entulhar meu armário de merda, onde eu continuo alimentando a minha ilusão que se eu tiver essa roupa, se eu tiver aquela panela, se eu tiver aquele carro, socialmente eu vou ser mais bem vista. Aí, por algum evento do universo, me tiram o cartão, me tiram o carro, me tiram o sofá, me tira aquela casa. E aí, quando tira, vira um vazio e eu digo, o que sobrou de mim aqui? O quanto que eu fui me esquivando de quem de fato eu sou e para aquilo que eu quero. Só que aí eu me acostumei. Enquanto eu intuio as coisas em casa, eu continuo conversando com a minha amiga no domingo para planejar
a viagem para Chapada dos Veadeiros, porque é muito mais legal planejar. E amanhã eu acordo com a mesma reclamação de sempre, que tudo que não sobra tempo, que eu não dou conta. Isso é mentira? Não, não é mentira. Nós somos feitas de uma geração onde eu não sei como é que a gente dá conta, a gente tem muita coisa. Nós podíamos carregar uma bandeira escrita, cansadas e sem dinheiro. Somos muito parecidas nisso tudo. Mas uma coisa que eu deixo claro é que para as minhas alunas, para o meu público, que é aquela mulher 40 mais, que ganha bem, mas está vendo que o dinheiro está sumindo, sei lá para onde, é que grande parte das coisas tem a ver com o não que ela não consegue dar. E aí ela é sempre aquela que vai fazer a casa ficar ultra limpa, que a cozinha tem que estar daquele estado, que no trabalho tem que ser daquele jeito, que ela tem que ajudar o colega, que ela tem que ir para a igreja, que ela tem que fazer yoga, que ela tem que acordar às 5 horas da manhã, que ela tem que tomar banho gelado, que ela tem que fazer igual o guru da internet manda. Ela vai obedecendo tanta convenção e dica social que quando tira o cartão de crédito, o sofá, tudo da vida dela, ela disse, com esse vazio aqui agora, o que é que sobrou? Porque eu me perdi de mim. Se eu me perdi de mim, eu não sei mais essa minha vida de um salário de 20 mil, onde eu só pago conta, eu já não sei mais o que faz sentido. Uma aluna, outra, vou contando sempre caso de aluna que eu gosto, veio pra mim e disse assim, eu pago boa parte do meu salário, uma merda, de uma parcela de um financiamento imobiliário que eu fiz na Caixa Econômica há anos atrás. E financiamento imobiliário, vocês bem sabem, 30 anos, 35 anos. O financiamento imobiliário com aquele condomínio já pegava uma boa parte. Até aí tudo bem não, né? Já estava meio ferrado ali. Até aí caminhando. Na metade do processo de mentoria, ela abre a câmera chorando e diz assim, eu entendi finalmente que eu nunca quis essa casa. Só que lá atrás, quando eu tomei essa decisão, eu não perguntei para mim. Eu achei que era bom por conta do marido, da mãe, do vizinho, do pai, do filho, do Espírito Santo também. E não perguntei pra mim. Essa casa não tem nada a ver comigo. E sou eu que estou bancando o custo de algo que não é pra mim. Gente, cuidem do que tá de pra onde está indo o dinheiro de vocês. Só que não é cuidar a ponto de dizer, a partir de agora eu não vou nem mais numa lanchonete comprar uma coxinha. Porque a gente cai na ilusão de que agora tem que cortar tudo que é custo. Não! É para gastar sem dó. Aqui no Clube das Ricas é ensinado a gastar sem dó. Só que gastando sem dó, antes de tirar todos os custos, é dizer, o que você está pagando? Que custo de vida é esse? Está indo para quais lugares? Esse lugar funciona como? Por isso que é doído. Por isso que é doído, porque é o que acontece por trás dos números. Essa semana, eu reservei 3 horários para eu selecionar aqui pessoas para ter um encontro individual comigo, gratuito, não tem custo nenhum. Eu gosto sempre de fazer isso. E nesse encontro, que demora ali, né, vai ter uma duração mais ou menos de 40 minutos, eu vou ajudar essa pessoa a fazer um plano de ação. Dentro daquilo que a gente souber, né? Porque, enfim, dentro do que souber. Então, se você tiver interesse em ser uma dessas pessoas para eu selecionar, escreve aqui plano, tá? Escreve plano, que aí as pessoas, eu vou conversar, vou mandar áudio também, a gente vai te trocar uma ideia. Se eu entender ali que eu consigo te ajudar nesse nosso encontro de 40 minutos, a gente vai marcar para esta semana. Então não tem pegadinha, não tem custo, não tem nada. De fato é o quê? Eu quero cada vez mais fortalecer a nossa comunidade aqui, fortalecer mesmo, para que a gente pare com essa maluquice de que fica lá no mundo dos sonhos uma perna e a outra perna tá aqui cansada, desesperada, doente, sem saber para onde é que vai. Eu sou Dani, eu fiz um financiamento imobiliário, acabei me perdendo. É isso aí. Financiamento imobiliário tem muito sobre isso, acaba perdendo. Deixa eu ver aqui o que tem de comentário. Algumas pessoas dizendo que eu estou certa. Uma turma aqui comentando mentoria. Então, olha só, quem quiser saber mais sobre mentoria, escreve mentoria. Quem quiser aí ser uma das pessoas para a gente... essa semana eu estou com 3 horários para atender aí, para fazer um plano de ação
primeiros movimentos. Ó, gente, não é ilusão não, tá? Porque eu não sou fada madrinha. Bom, enfim, não é em 40 minutos que eu resolvo a vida de ninguém. Nem que eu tivesse dinheiro para dar à pessoa, não é dinheiro que resolve. Beleza? Então, assim, vai ser o quê? Vai ser uma conversa franca, vai ser uma conversa onde eu vou pegar alguns dados, vou escutar, vou fazer perguntas, muitas perguntas, e ter ali um primeiro direcionamento, tá? Então, ninguém vem aqui achando que vai ter solução para a vida, óbvio que não, mas vai ter ali um direcionamento franco e claro da minha pessoa, no sentido de levar essa pessoa aí para os primeiros passos com relação a isso. Essa semana eu também quero fazer live surpresa. Quem esteve comigo aqui na live surpresa de terça-feira, 7 horas da manhã passada, eu fiz uma live surpresa que foi muito bacana. E o tema que eu fiz foi por conta de uma conversa que nós tivemos lá no grupo de WhatsApp Papo de Rica. Então, existe um grupo de WhatsApp, que é meu grupo de WhatsApp, chamado Papo de Rica. O link está na minha bio, então terminando a live aqui, você vai lá e clica para você entrar no grupo de WhatsApp, não custa nada. E lá já tem lá umas 300 e tantas mulheres, eu não sei nem mais quanto tem. O grupo, ele é fechado, tá? Para interação. Eu vou mandando conteúdos, mando alguns áudios, mando vídeo, passo algumas enquetes, né? A gente vai tendo ali algum tipo de interação. Mas na segunda-feira, dia de segunda-feira, a gente está testando uma coisa chamada segunda intenção, que é onde eu abro o grupo de WhatsApp por algumas horas, e nessas horas vocês vão conversar, vão trocar, vão fazer perguntas e se ajudar. Primeira coisa, não pode ser um grupo de muro da lamentação, né? Porque se eu quiser também fazer meu muro da lamentação, vocês não vão nem imaginar o que acontece na minha vida. Ali eu preciso ajudar vocês a se formarem como mulheres que têm desafios. Todo mundo aqui tem desafios, tem problemas, tem dificuldade. Todo mundo tem. Beleza, todo mundo tem. Só que se eu abro um grupo desse, vamos imaginar que agora que eu pego aqui ó, a Mariana e a Rosinha, ambas que estão lá no grupo. Vamos imaginar que eu estimule a Mariana e a Rosinha a falar das misérias dela, das dificuldades, dos erros, dos problemas. O que vai acontecer? A energia daquele lugar vai ser insuportável. Tá todo mundo falando que é uma desgraça a vida. É diferente da Mariana chegar lá e dizer assim, gente, tô com uma dificuldade aqui, por exemplo, nas minhas compras de mercado. A Ari falou para eu fazer lá um total e eu vi que tá absurdo. Vocês têm aí dicas com relação ao mercado? Vocês estão entendendo a diferença que é isso? Olha só, a Mariana jogou uma situação e aí outras pessoas vão dizer, nossa, eu tomei essa iniciativa, eu tenho essa dica. Olha só que troca legal. Vamos supor que a Rosinha do mesmo jeito. A Rosinha disse, meninas, eu não tenho nenhuma dúvida para hoje não, mas eu quero compartilhar algo legal. Há 6 meses... eu busquei um outro plano de saúde, porque o meu estava muito caro e eu fiz esse movimento, diminuiu 30% no meu rendimento. Aí eu vou dizer, nossa, velho, que Rosinha massa. A Rosinha não é aquela pessoa que não tem dificuldade, que não tem problema, não. A Rosinha foi lá e serviu ao grupo. O que eu quero é que a gente faça um grupo coeso de pessoas com problema sim, porque os 8 bilhões que tem nesse mundo tem problema. Mas que a gente entre com foco na ação, com foco na solução, com foco na troca. Porque para chorar desgraça, a gente consegue encontrar o vizinho, muitas vezes até nosso marido, colega de trabalho, e aí a gente se vicia nesse tipo de papo, onde é somente muro da lamentação. Aqui na nossa segunda intenção, a gente vai mudar o jeito. A gente vai pegar aquilo que a gente tem de dificuldade e transformar de uma outra forma. Combinado? Então, vamos fazer isso amanhã, na nossa segunda intenção. Quem ainda não está no grupo, gratuito, só é entrar no link da minha bio, vai lá, entra e fica quietinho lá, que eu vou amanhã chegar lá e explicar como é que funciona, tá? Então, bora resumir aqui. Eu quero dar agora uma geral aqui para vocês. É importante, na concepção de vocês, é importante a gente saber a vida que a gente quer para o futuro? Sim ou não? Eu vou precisar agora da ajuda de vocês, porque eu quero agora fazer um fechamento do que a gente aprendeu aqui hoje. Só que aí eu quero construir essa conclusão de forma coletiva, tá?
Então, me respondam, é importante para você que está aqui focada na tua educação financeira, é importante você saber o que é essa vida que você deseja? Ateliê Bruna Fernanda diz que sim, Rosinha diz que sim, beleza. É importante eu saber quanto custa essa vida que eu desejo? Né? Kathleen falou, sim, muito importante isso. É importante eu saber quanto custa essa vida que eu desejo? É importante também. Só que tem uma coisa que é mais importante do que isso aí tudo. O que é? Qual é a coisa mais importante que hoje a gente aprendeu na live de hoje, que é mais importante do que descobrir essa vida do futuro e o custo do futuro? Quem me diz qual a principal, sei lá, o principal aprendizado da noite de hoje? O que é mais importante do que esse futuro? Plantar no presente, viabilizar no presente, saber o presente, olhar para o hoje, saber o curso da vida que tem hoje. Né? Eu preciso da consciência de quanto custa o meu presente. E o meu custo são dois, tá? O meu custo são dois. Presta atenção, vocês entenderam bem que o principal é eu saber o hoje. Só que o hoje tem dois custos. Tem o custos que é em reais, X mil reais. E tem o custo que a Simone nos apresentou aqui, que é bem interessante. É esse custo emocional do que é bancar o hoje. Porque vamos supor que eu e a Simone sente aqui agora e vamos fazer uma conta de quanto é que custa em reais o presente dela. Aí vamos supor que a gente chegue a uma conclusão, Simone, que custa 18 mil reais. E aí a gente imaginou que pode ser pouco, pode ser muito, sei lá, né? A gente vai ali tirar conclusões. Nossa, a Simone hoje, nesse padrão de vida dela, significa que é 18 mil. E a gente vai combinar ali. Simone, é muito? Simone, é pouco? Aquilo tá muito? Aquilo tá pouco? A gente vai conversar sobre isso. Só que, para além da gente conversar, eu e a Simone, sobre se 18 mil é muito, se é pouco, etc., eu vou perguntar assim, Simone, tu quer um futuro melhor, né? É. Esse futuro lá, que você almeja, vai custar quanto? Uns 30 mil. Hoje é 18, esse futuro é 30. Aí eu digo, beleza. Esse futuro de hoje, que é dos 18 mil reais, quanto é que te custa emocionalmente? O que é que você precisa fazer para isso? E aqui é um problema. A gente pode cair naquela crença horrorosa que é errada de dizer que, se eu for para ganhar mais, eu vou ter que vender a alma ao diabo, eu vou ter que fazer coisa errada ou eu vou ter que trabalhar mais. Não necessariamente. A Simone pode ser aquela pessoa que está servindo a tudo e a todos, sendo aquela que está dentro de uma empresa tóxica, com relações horrorosas, fazendo o que ela não gosta. E aí daqui a pouco a Simone diz que para viver aquela de 30, ela, no cérebro dela, vai dizer, eu vou precisar sofrer vezes 2. Não poderia bem ser assim que a Simone pensaria? Nossa, se minha vida é hoje, que está com um monte de bosta acontecendo, é 18, e o sofrimento é desse tamanho, sofrimento emocional, significa que para essa vida do futuro, que é 30, significa que eu vou sofrer vezes 2. Aí a Simone, isso Simone não é conscientemente não, viu? Simone, no inconsciente dela, vai dizer, eu não quero esse futuro não. Porque esse futuro de 30 mil vai me dar sofrimento vezes 2. E aí a gente começa a ter horror de dinheiro. A gente começa a ter horror daquela riqueza que a gente produz. Por quê? Porque o processo mental da Simone para olhar aquela vida do futuro está baseada num custo de emoção absurdamente grande que é hoje. Então, para a gente hoje entrar na mentoria, a gente precisa entender que a Ariadne não vai falar só sobre dinheiro, vai falar sobre o custo desse dinheiro emocionalmente, o quanto ele te causa e as decisões. E por isso que tem gente, inclusive, que não entra hoje, porque não dá conta ainda de mexer com isso e tá tudo bem também, tá?
Então é sobre isso que a gente vai. Tanto quem digitou aqui mentoria, mais uma vez, quem quiser saber informações da mentoria, digita mentoria, eu vou mandar um áudio, vamos trocar ideia, ninguém é obrigado a nada, a gente só vai trocar uma ideia de como é que funciona a mentoria. E quem quiser fazer parte, tenho 3 horários essa semana para atender sem custo individualmente pelo Zoom, né? Vai ser uma videochamada, em torno de 40 minutos para eu dar uma orientação ali de um plano de ação. Então é só escrever plano, tá? Então você pode digitar aí mentoria ou você pode digitar plano, que vai um direct para você com orientações sobre isso. Se eu sei que o principal hoje é eu cuidar do presente, se eu sei que o principal hoje é eu cuidar do presente, Ari, então eu não vou ficar agora viajando na maionese no que eu quero no futuro, é? Então aqui eu quero que você faça um exercício essa semana. Vocês topam fazer um exercício? E esse exercício vocês vão ter ali menos de 24 horas para fazer ele. Esse exercício é só para quem está no Papo de Rica e que vai participar amanhã do movimento chamado Segunda Intenção. Vocês querem fazer esse exercício? O exercício é o seguinte. Amanhã é dia 6 de maio, né? Não, 5 de maio. Então 5 de maio. Junho, julho, agosto. 5 de maio. Vamos imaginar que a gente monte um encontro nosso no dia 15 de agosto. Anota isso aí que eu preciso que vocês anotem aí pra vocês entenderem o que é pra fazer, tá? Então bora imaginar que vocês marcaram aqui um encontro comigo, presencial, na cidade de vocês, no dia 15 de agosto. 15 de agosto. De amanhã até 15 de agosto, eu fiz uma conta por cima, mas vai dar 100 dias. Então anota aí, encontro com a Ariadne, 15 de agosto, e que significa 100 dias, né? De amanhã até esse dia significa 100 dias. Beleza. Se eu olho para o meu futuro, que eu quero conforto, que eu quero viagem, que eu quero tudo isso aí, e tá tudo bem querer, que eu quero um carro novo, que eu quero pagar minhas dívidas, isso é o que eu imagino ali que eu quero para o meu futuro. Vamos imaginar que o futuro, ele é montado por degraus. Presta atenção que é um exercício que vocês vão fazer e amanhã, no Segunda Intenção, a gente vai trabalhar com ele, tá? Então, bora imaginar que teu futuro tá aqui, no último degrau. Aqui é você hoje, tá? Aqui é você hoje. E aqui é o futuro, que é onde você vai ter condição de viajar, de pagar suas dívidas, de ter conforto, de ter casa própria, sei lá o que é que tu quer da vida. Ter seu patrimônio e tal. E aqui é o dia de hoje. Eu já entendi que eu preciso cuidar do presente. E aqui nesse dedo aqui, ó, é os primeiros 100 dias, que é essa data de 15 de agosto. Nessa data de 15 de agosto, não necessariamente você vai ter conquistado o futuro. Não necessariamente em 15 de agosto você já vai ter o carro, a casa, os boletos pagos totalmente, não necessariamente. Só que aqui, esse exercício é bem poderoso, amor. Esse exercício nesse momento aqui, eu não conquistei ainda tudo, mas aqui vai ter que ter acontecido alguma coisa importante para que nesse café que eu faça junto contigo, a gente brinde e diga assim, ainda não cheguei lá, mas eu conquistei a primeira grande vitória. A tua primeira grande vitória, anota aí, vai ser em 15 de agosto, começando amanhã. Qual será essa primeira grande vitória? Eu quero de uma forma mensurável, tá? Eu não quero que alguém amanhã me responda assim, eu quero ter paz para olhar meu dinheiro. Eu não sei como é que mede paz. Eu quero que tenha algo tipo assim, significa que eu já não estou mais usando cheque especial, significa que eu já vou ter guardado 10 mil reais, significa que eu vou ter diminuído minhas despesas em 30%, significa, cadê que alguém me ajuda aí, mas é algo factível. Só que não pode ser algo impossível para 100 dias, mas tem que ser algo desafiador. Aqui não é o sonho da vida tá cá, mas aqui é o primeiro degrau. Eu quero que você durma e passe o dia de amanhã pensando nisso. Qual é a minha primeira grande vitória visando isso aqui? Sabe por quê? Porque é aqui que a gente vai colocar a nossa energia do presente. A gente tem a ideia de para onde a gente está indo, mas as nossas ações, nossas práticas, nossos exercícios,
vão ser com base nisso aqui. E não a Ariadne viajando na maionese pensando na fase que ainda nem chegou. Vocês compreenderam o exercício? Então amanhã, na segunda intenção, eu vou propor um papo e dar uns direcionamentos, que eu não vou antecipar agora, é só para quem está lá, para que em algumas horas do dia de amanhã a gente converse sobre esse nosso dia 15 de agosto. Quem aqui topa? Escreve, eu topo. Porque às vezes eu fico dando as ideias e alguém pode dizer assim, nossa, Ariadne, que ideia ruim da porra, velho. Aí a pessoa escreve aqui mesmo que eu vou dizer, porra, eu achei que a ideia era tão massa, eu tava até com uns planos de umas coisas massas pra mim, mas às vezes a ideia é ruim, né? Ou então eu vou dizer, eu fiz aqui, a ideia é boa, mas eu tô com preguiça, eu não tô afim de fazer não. Então vai estar eu e a Rosinha lá, vai estar eu e a Daniele, vai estar eu e a Simone, já tem eu e mais 3 pessoas, mais 4, Cat Lynch, é assim, também, bora. Só não posso de manhã, vai ter um grupo, eu vou fechar o WhatsApp, eu vou abrir o WhatsApp por algumas horas, tá? Então, nessas horas, Ateliê Bruna Fernanda, em algum momento você entra lá e vê o Paranauê. Eu ainda não sei qual é o horário que eu vou abrir, não. Mas eu vou abrir lá por algumas horas. Eu sou Dani Simão. Como é que faz para entrar? Quando acabar a live aqui, você vai no link da minha bio, que é a minha página, vai ter lá uma linhazinha azul, vai ter lá o... É Kathleen, né? É que tem um diabo de um T aí no final. Eu fico doida com esse diabo desse T aí. Então, Dani Simão, lá no link da minha bio, vai ter lá um acesso para o WhatsApp, beleza? A lavanderia vai lá também. Eu acredito que a Dani Simão também vai entrar, porque depois ela entra no grupo. Outra coisa, se vocês conhecerem mulheres porreta, né? Mulher samambaia que fica lá só olhando a vida. Não é mulher quieta e mulher besta e mulher com cara de fedor, não. Você sabe aquela mulher com cara de fedor? Né? A mulher que já olha pra gente com cara de nojo. Não, eu quero mulher porreta, mulher que... Cara, essa mulher, ela sente que ela ganha bem, ela tem ali um Paranauê com a grana dela e ela precisa melhorar aquilo ali. Que chama ela pra participar no grupo, porque amanhã, no segunda intenção, já vai ter uns direcionamentos bem bacana. Então tá bom, é a Kathleen Tomé. Show de bola. Então eu encontro vocês amanhã no nosso segunda intenção. Live de hoje finalizada com sucesso. Espero que vocês tenham gostado, tenham curtido. Eu curti bastante aqui também. Não deixem de ter o caderno de estudo de vocês. E no próximo domingo, já deixa marcado aí na agenda pra gente estar aqui de novo com outro tema que eu ainda vou produzir aí pra vocês. A Mari vai participar também, que bom. Rosinha, gratidão. E fiquem espertas no grupo, porque de terça em diante, em algum momento, eu devo entrar aí pra alguma live, alguma aula surpresa. Combinado, amores? Ó, beijo pra vocês. Bom finalzinho de domingo, excelente semana pra todas nós. Até mais.